Este ano marcamos os 75 anos da fundação da Nova China. 1º de outubro é o Dia Nacional da República Popular da China e a gente vai ouvir de especialistas opiniões sobre o desenvolvimento da China nesse período. Nessa entrevista, nós vamos conversar sobre a contribuição da China para a paz mundial, iniciativas como a do Cinturão e da Rota e também governança internacional. Conosco, o professor Vitor Barbosa. Ele que é bacharel em Relações Internacionais, mestre em Ciência Política e doutorando do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. É pesquisador associado da Coordenadoria de Estudos da Ásia, da UFPE, e professor de Relações Internacionais da Faculdade Damas, no Recife. A República Popular da China, desde a fundação em 1949 até hoje, tem aumentado significativamente sua influência internacional no mundo. Quais são os pontos mais relevantes que o senhor observa que podem demonstrar essa influência chinesa? O maior exemplo é a economia chinesa, onde as raízes da economia chinesa conseguem chegar. Você não consegue chegar no mercado hoje e não encontrar um produto chinês, você não consegue fazer uma compra online e não se deparar com alguma expressão da economia chinesa. E é através dessa expressão econômica que a gente está observando a presença política da China também se desdobrando. Principalmente nas organizações internacionais, principalmente de forma bilateral também, com a nova Rota da Seda, por exemplo, que eles estão construindo uma série de elementos de infraestrutura por todo o mundo, que de certa forma também é uma expressão do Estado chinês, né? A gente pode dizer que existe uma migração do futuro da ordem global do Ocidente para o Oriente? Não necessariamente uma migração, mas a gente pode falar de uma balança de poder mais equilibrada, no sentido de a gente tinha uma expressão do Ocidente muito forte, uma força, um peso muito maior, e agora com a China liderando esse movimento, a gente tem esse balanceamento, digamos assim, polos de poder distintos. Então você atribui isso realmente a um papel grande da China nesse Sim, não só por causa da força econômica, mas também de uma vontade política de balancear o sistema internacional. E qual é a contribuição e a participação da China nessa governança global? A China é muito tradicional na sua política externa e tradicional no foco que ela tem em governança global. Quando a China prega a multilateralidade, o diálogo, quando a China consegue, por exemplo, um acordo histórico entre a Arábia Saudita e o Irã, que são inimigos entre aspas, históricos, é muito focado em tentar dialogar, tentar fazer uma governança não focada na soma zero, ou seja, todo mundo tem que se beneficiar. Não é a política internacional não precisa ser um ambiente onde apenas um vai ganhar e o outro vai perder. Professor, a gente vê três iniciativas da China, 3 iniciativas globais. Eu queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho delas, que são as principais que estão sendo comentadas agora, que é a iniciativa do desenvolvimento global, a iniciativa de segurança global e também a iniciativa de civilização global apresentada pela China. Além da sua avaliação, também que o senhor queria pontuasse isso especialmente para os países do sul global. As 3 iniciativas elas foram lançadas oficialmente há uns 2 anos, então elas estão ainda num momento muito embrionário. Todas elas dialogam entre si. Por exemplo, a de desenvolvimento é pensar as economias, todas as economias têm que crescer para que a gente tenha um ambiente internacional estável. A de segurança está atrelada ao desenvolvimento porque eles levam muito em consideração que para um Estado se desenvolver precisa da segurança e a segurança também está ligada ao desenvolvimento. E a da civilização é muito ligada à ideia de que não existe uma hierarquia entre os povos, não existe uma superioridade entre as nações. A gente tem, na verdade, um ambiente de igualdade. Como somos iguais, temos que crescer juntos, temos que caminhar. Eles usam muito uma metáfora sobre pequenos navios no mar, que você não vai conseguir resistir aos problemas se cada um tiver em uma pequena embarcação, mas se todo mundo tiver numa grande embarcação, você vai conseguir resistir às tempestades, conseguir resistir aos problemas que possam vir no caminho. Então, quando a China lança, ela divide, né, em 3 vertentes, mas ela está falando de uma coisa
só, que é precisamos agir coletivamente, precisamos agir pensando o futuro, pensando a civilização humana numa esfera mais geral. E esse coletivamente seria dividir pobrezas ou dividir riquezas? Dividir riquezas. Por exemplo, a China ainda está focando muito na África nesses 3 aspectos. A China vem desde os anos 2000, quando elas construíram o FOCAC, que é o Fórum de Cooperação entre a China e a África. Desde então, assim, a cada 3 anos, eles se reúnem, compartilham informações, estabelecem projetos, metas, falam o que foi realizado nesse processo. Então, assim, nesse sentido, desde os anos 2000 até hoje, eles vêm aprofundando a relação. Antes falavam muito numa esfera de filosofia, de metas, de conceitos centrais, pensando o que eles faziam nos anos 2000. Hoje, a China e a África está focando em economia digital, está focando em melhorar os aspectos econômicos, em implementar um sistema industrial na África, implementar uma série de tecnologias para os países africanos. Então, quando a gente está pensando hoje, como eu disse, essas iniciativas estão numa fase embrionária. Então, a gente ainda está no momento de falar de conceitos centrais, de tentar fazer ecoar o discurso dessas iniciativas. Então, daqui a uns 10 anos, provavelmente, a gente já vai ver as expressões disso em termos materiais, que é o compartilhamento dessas tecnologias, é o compartilhamento das capacidades militares, falando de segurança, das capacidades econômicas, das capacidades culturais, pensando em comunicação, que a China tem um grande potencial. Então, assim, é compartilhar riquezas, é compartilhar conhecimento, é transferir tecnologias, pensar juntos soluções. E como é que o senhor avalia a iniciativa da Rota e da Seda como contribuição para a ideia desse conceito de comunidade de futuro compartilhado que foi proposta pelo presidente Xi Jinping? A nova Rota da Seda propõe conectar, né, as economias através de elementos de infraestrutura que os países do sul global carecem tanto, né? Então, quando eles estão construindo ferrovias, portos, aeroportos... Aqui no Peru, com a Amazônia, né, estão construindo um porto no Peru, que vai ter uma rodovia, uma ferrovia que vai chegar no Brasil. Exatamente. Até Manaus, pela Zona Franca. Isso você consegue diversificar as economias, você consegue tornar o mercado muito mais frutífero do que antes. E qual a grande questão e por que a China se demonstra tão importante nesse elemento? É porque ele toma, de fato, a iniciativa que os estados do norte global, por exemplo, sempre a gente tenta, é um pouco clichê balancear com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos sempre tiveram essa capacidade de investir econômica e política, mas nunca o fizeram. Então, assim, quando a China realmente torna isso possível, demonstra muito como eles são coerentes na sua política e na sua economia. Porque se você dá a capacidade para os estados do sul de ter o porto, de ter essa conexão com o interior da sua economia, de poder fazer esse escoamento de produção, você está tornando possível o desenvolvimento daquele país. Você está criando emprego, você está fazendo a economia girar, você está dando a oportunidade dos produtos de lá chegarem à China, por exemplo, da mesma forma que os produtos chineses de chegar a essas regiões. Então, é fazer algo que nunca foi possível, muito talvez por essas políticas externas focadas no alto interesse e não num sentido maior de comunidade internacional. Professor, para a gente finalizar, como é que a gente pode observar a participação do Brasil nessa iniciativa da Rota e da Seda? Eu acredito que ainda há muito mais espaço para a gente se envolver, principalmente em termos de tamanho de Brasil. Quando a gente pega, por exemplo, os países africanos que estão diretamente envolvidos. Há muitos países envolvidos porque os países de lá são muito menores. Quando a gente vem para o Brasil, a gente tem um país continental. Então, assim, a gente poderia estar muito mais envolvido de norte a sul em diversos projetos. Então, acredito que cabe não só ao governo federal, mas os governos estaduais investirem numa diplomacia para tentar aproximar o Brasil dessa iniciativa. Professor, muito obrigado por compartilhar conosco a sua visão de China e de diplomacia da China com o mundo. Obrigado. Do Recife, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.